A vida é uma série de decisões entre o medo e a fé. Cada dia nos deparamos com situações em que podemos avançar com confiança ou ficar paralisados pela incerteza. Perguntamo-nos se realmente Deus está no controle, se sua promessa é suficiente, se podemos confiar que Ele agirá a nosso favor. E é precisamente nesses momentos que devemos decidir: vou agir como se Deus estivesse comigo, ou vou permitir que o medo dite meu caminho. Jesus nunca nos prometeu uma vida sem desafios. Disse claramente em João 16:33, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não evitaremos os tempos difíceis, mas temos uma garantia inabalável. Deus está conosco em cada passo, em cada provação, em cada decisão. Quando confiamos em Deus e agimos sem medo, algo incrível acontece. Deixamos de viver limitados pelo que acreditamos ser possível e começamos a caminhar no poder de sua promessa. Vemos oportunidades onde antes só víamos obstáculos. Ousamos tomar decisões com a certeza de que Deus já está no futuro, preparando o caminho. Então, antes de continuar, quero que declares em voz alta: hoje decido confiar em Deus, avançar com fé e viver com a certeza de que seu propósito se cumprirá em mim. Que essa declaração seja o início de um novo capítulo em tua vida. Agora, acompanha-me nesta jornada e vejamos juntos o que começa a acontecer quando confias plenamente em Deus. Número 1. O chamado à confiança total. Se Deus está contigo, quem poderia estar contra ti? Imagina por um momento que caminhas por um campo de batalha, mas não estás sozinho. Ao teu lado, marcham anjos, e diante de ti, a presença de Deus abre caminho. Não importa o que se interponha, porque aquele que tem o domínio sobre o universo inteiro está ao teu lado. Como poderias sentir medo? Como poderias duvidar? Quando Paulo escreveu em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem contra nós? Logramos que não era uma simples frase motivacional. Era uma verdade que se experimenta no espírito, uma certeza que transforma a forma como enfrentamos a vida. É o tipo de confiança que desafia o temor, que destrói a ansiedade e que nos leva a agir com uma fé inabalável. Porque quando realmente acreditamos que Deus está do nosso lado, nossa maneira de viver muda. Já não tomamos decisões a partir da insegurança, mas a partir da certeza de que cada passo está guiado por seu propósito. Ao longo da história, os grandes homens e mulheres de fé viveram sob essa convicção. Davi não olhou para o tamanho de Golias, olhou para o tamanho de seu Deus. Moisés não ficou paralisado diante do Mar Vermelho, confiou que Deus abriria um caminho. Daniel não temeu o cativeiro dos leões, porque sabia que a presença de Deus era mais forte que qualquer perigo. E essa mesma certeza está disponível para ti hoje. Mas confiar em Deus não é simplesmente dizer que cremos nele. É viver como se realmente o acreditássemos. É agir com a segurança de que não temos nada a perder, porque Deus nos sustenta. É enfrentar cada dia com a coragem de quem sabe que a vitória já foi conquistada. Imagina como mudaria tua vida se, toda vez que enfrentas um problema, o fizesse com a convicção de que Deus já tem a solução. A confiança em Deus não é apenas uma ideia bonita, é uma força que transforma a maneira como experimentamos a vida. Ela nos liberta do peso do medo, nos dá uma perspectiva completamente nova. O que antes nos preocupava deixa de ter o mesmo poder sobre nós. Já não dependemos de nossas próprias forças, mas do respaldo do Criador do universo. Agora bem, confiar em Deus não significa que nunca enfrentarás dificuldades. Significa que, não importa quão grande seja a tempestade, saberás que Ele tem o controle. Significa que quando tudo parecer incerto, sua promessa será a rocha sobre a qual te apoias. E o mais belo de tudo é que essa confiança não se baseia em nossas emoções, mas na fidelidade de Deus.
Pensa nisso. Quantas vezes Deus esteve contigo quando acreditaste que não havia saída? Quantas vezes abriu caminhos onde só viares muros? Seu amor e proteção estiveram presentes em cada passo da tua vida, mesmo nos momentos em que não o notaste. E se Ele foi fiel até aqui, o que te faz pensar que não será agora? Quando vives com essa certeza, começas a ver o mundo de maneira diferente. Os problemas já não te dominam. As preocupações já não te paralisam, porque entendes que o Deus que criou o céu e a terra está a teu favor. E se Deus está contigo, nada nem ninguém pode destruir o propósito que Ele colocou na tua vida. Hoje quero te convidar a dar um passo de fé, a largar o medo, a abandonar a incerteza e a confiar completamente em Deus. Age como se não tivesses nada a perder, porque na realidade com Ele sempre tens a vitória garantida. Caminha com a confiança de que cada porta que Ele abre é para o teu bem e cada obstáculo que permite é apenas uma oportunidade para fortalecer tua fé. Confia, age e observa como tudo começa a mudar. Porque quando te agarras à verdade de que Deus está contigo, viverás com uma segurança que o mundo não pode compreender. E o melhor de tudo é que começarás a ver milagres onde antes só vieste problemas. Porque a fé em Deus não só transforma teu coração, transforma tua realidade. Número 2. Age sem medo. Jesus sabia que a vida neste mundo traria aflição. Disse claramente em João 16:33, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não ocultou a verdade, não prometeu uma vida sem problemas, mas deixou algo ainda mais poderoso, a certeza de sua vitória. Uma vitória que não é só dele, mas nossa. Porque se ele venceu o mundo, isso significa que nós, nele, também podemos vencer. Olha ao teu redor. Vivemos num mundo cheio de incertezas, de desafios, de momentos em que a ansiedade parece querer tomar o controle. Talvez hoje mesmo enfrentes algo que te faz duvidar, que te enche de temor. Uma má notícia, uma preocupação financeira, um conflito familiar. E nesses momentos, o medo nos paralisa, faz-nos retroceder, impede-nos de avançar. Mas aqui está a chave. Jesus não só nos pede para confiar, mas para agir a partir dessa confiança. Porque a fé verdadeira não é passiva. A fé não é apenas acreditar, é mover-se com base no que acreditamos. Pensa em Pedro quando caminhou sobre a água. Enquanto manteve seu olhar em Jesus, a água não o afundou. Mas assim que direcionou sua atenção para a tempestade, começou a afundar. Isso nos acontece a todos. Quando centramos nossa mente nos problemas, mergulhamos neles. Mas quando nosso olhar está em Cristo, caminhamos sobre o que parecia impossível. Agir sem medo não significa que nunca sentiremos medo. Significa que não deixaremos que o medo nos controle. E a única maneira de fazer isso é lembrando que a vitória já está assegurada. Não lutamos para ganhar, lutamos a partir da vitória. Há uma grande diferença, porque se Jesus já venceu, o que pode o mundo fazer contra nós? Não há prova, não há ataque, não há circunstância que possa mudar o que ele já estabeleceu. Agora, isso não é apenas teoria, é uma realidade que podemos viver a cada dia. Imagina por um momento que cada decisão a tomas com a certeza de que Deus está contigo, que cada desafio enfrentas com a confiança de que não estás sozinho. Quantas coisas deixarias de adiar? Quantas oportunidades aproveitarias? Quanto mudaria tua vida se deixasses de agir com medo e começasses a agir com fé? A paz que Jesus oferece não é uma paz superficial. Não é a paz que depende das circunstâncias. É uma paz que transcende o caos, que permanece firme quando tudo ao nosso redor parece desabar. É como um farol em meio à tempestade. E o melhor de tudo é que essa paz não se obtém com esforço próprio, mas com rendição. Não se trata de lutar mais, mas de confiar mais.
Deus não te chamou para viver paralisado pelo temor. Chamou-te para mover-te com coragem, para crer, para confiar e para agir, para não permitir que o medo seja quem dite as decisões de tua vida. E sim, haverá momentos difíceis, haverá provas, mas nenhuma prova é maior que a vitória que Cristo já assegurou. Pensa nas vezes em que temeste e mesmo assim Deus esteve aí. Pensa nos momentos em que tudo parecia perdido e de alguma forma saíste adiante. Foi coincidência? Não. Foi sua mão operando, mesmo quando não a notavas. E se ele fez isso antes, fará novamente. Hoje é o dia para decidires confiar, para agir como alguém que realmente crê que Deus está com ele, para largar o medo e caminhar com a certeza de que a vitória já está escrita. E quando fizeres isso, quando deres esse passo de fé, verás como as coisas começam a mudar, porque a fé em ação move montanhas. E quando confias sem reservas, o céu se abre e Deus opera de maneiras que jamais imaginaste. Então, não esperes mais. Não deixes que o temor dite tua vida. Age sem medo, porque Jesus já venceu. E se ele venceu, tu também vencerás. Número 3. Entrega tuas cargas a Deus. Imagina que levas uma mochila cheia de pedras. Cada pedra representa uma preocupação. O estresse do trabalho, as dívidas que parecem não acabar, a incerteza do futuro, os problemas familiares, os erros do passado que continuam pesando no teu coração. Dia após dia, essa carga fica mais pesada, até que um dia sentes que já não podes mais. Caminhas curvado, exausto, sem forças. Mas então Jesus se aproxima e te diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Pensa nessas palavras. Não é uma sugestão, é um convite direto. Jesus não te diz para encontrares a maneira de te aliviar por conta própria. Não te pede para seres mais forte, para resistires um pouco mais ou para encontrares uma solução humana. Ele te diz para vires a Ele, para entregares o que levas, para soltardes o peso. Porque o descanso que Ele oferece não é como o descanso do mundo. Não é temporário, não é superficial. É um descanso profundo que toca a alma e renova o espírito. Agarramo-nos às nossas preocupações como se dependesse de nós resolver tudo. Queremos controlar cada detalhe, antecipar o futuro, assegurar que tudo saia como esperamos. E quando as coisas não saem bem, a ansiedade se multiplica. Mas aqui está a verdade: não fomos feitos para carregar tudo. Deus não nos criou para vivermos num estado constante de angústia. Criou-nos para depender dele, para confiarmos que, mesmo que não entendamos tudo, ele tem o controle. Entrega tuas cargas a Deus não significa ignorar os problemas. Não é um ato de irresponsabilidade, nem uma desculpa para evitar enfrentar a vida. Significa reconhecer que há coisas que só Deus pode manejar. Que nossas forças têm um limite, mas as dele não. Que nosso entendimento é finito, mas o dele é infinito. Pensa assim: quando uma criança pequena tem medo ou está cansada, o que faz? Levanta os braços para o pai ou para a mãe. Pede para ser carregada. Não tenta resolver sozinha, porque confia que alguém mais forte a sustentará. Essa é a imagem perfeita do que Deus quer que façamos. Ele nos está dizendo: deixa isso comigo. Solta o peso. Eu me ocupo disso. Mas soltar o peso requer fé, porque nos ensinaram a depender da nossa própria capacidade, a buscar soluções por nós mesmos. É difícil soltar porque sentimos que, se não tivermos o controle, algo pode dar errado. E, no entanto, Jesus nos diz que soltar não é perder. Soltar é confiar. É dizer: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Senhor, não entendo isso, mas Tu tens um plano. Senhor, me sinto fraco, mas Tu és minha fortaleza. Quando realmente entregamos nossas cargas a Deus, algo muda dentro de nós. A ansiedade perde poder, o medo se dissolve.
Não porque os problemas desapareçam de imediato, mas porque deixamos de enfrentá-los sozinhos. Sentimos aquela paz que excede todo entendimento, aquela certeza de que, aconteça o que acontecer, estamos em boas mãos. Talvez neste momento levas uma carga demasiado pesada, talvez sentes que o peso da vida está te esmagando. Hoje, Jesus te diz: dá-me isso, solta-o. Não precisas carregá-lo mais. E a pergunta é: farás isso? Confiarás que o descanso dele é real? Deixarás de lutar com as tuas próprias forças e te renderás em seus braços? Faz um exercício simples. Pega num papel e escreve nele todas as coisas que te preocupam, que te angustiam, que sentes que te estão desgastando. Depois, dobra esse papel e coloca-o num lugar onde possas vê-lo como um lembrete de que já não é tua carga. É de Deus. E cada vez que a preocupação quiser voltar, olha para ele e diz: Senhor, isso é teu. Eu descanso em ti. Entrega tuas cargas a Deus. Não estás sozinho. Não precisas continuar caminhando com um peso que jamais foste feito para carregar. Solta-o, confia e observa como tudo começa a mudar. Porque o momento em que soltas é o momento em que realmente começas a viver. Número 4. Anda na luz de sua verdade. Imagina que andas numa noite escura, sem lua nem estrelas, sem lampiões que iluminem o caminho. Cada passo que dás está cheio de incerteza, porque não sabes o que há adiante. Poderia haver um abismo, um obstáculo, algo que te faça cair. Agora, imagina que de repente acendes uma lâmpada. A luz ilumina cada passo que dás. Mostra-te onde pisar com segurança. Revela o que antes estava oculto. Esse é o poder da palavra de Deus em nossa vida. O mundo em que vivemos está cheio de incerteza. Nem sempre sabemos qual é a decisão correta, nem sempre temos clareza sobre o que devemos fazer. Enfrentamos perguntas sem resposta, caminhos que parecem confusos, situações que nos deixam paralisados porque não queremos errar. Mas Deus já nos deu a resposta. Lâmpada é a minha palavra para os meus pés e luz no meu caminho. Salmos 119, 105. Deus nunca quis que andássemos às cegas. Seu desejo é que cada passo que demos esteja guiado por sua verdade, que possamos avançar com segurança, sabendo que sua luz nos mostra o caminho. E essa luz não só nos ilumina nos momentos grandes de decisão, mas também no cotidiano, no simples, naquelas pequenas escolhas que moldam nossa vida. Muitas vezes buscamos respostas em lugares errados, na opinião de outros, nas tendências do mundo, na nossa própria lógica limitada. Mas a única fonte de verdade que jamais erra é a palavra de Deus. Nela encontramos direção, sabedoria, clareza. É como um farol em meio à tempestade, como um mapa em um terreno desconhecido. E aqui está a chave. A luz de sua palavra só ilumina o caminho quando decidimos segui-la. Não basta ter uma lâmpada na mão se não a acendemos. Não basta ter uma Bíblia se não a lemos, se não a aplicamos. A luz de Deus está aí, pronta para nos guiar, mas somos nós que devemos escolher andar nela. Quando nos fundamentamos na verdade de Deus, tomamos decisões diferentes. Já não agimos por medo, mas por convicção. Já não nos deixamos levar pela incerteza, mas avançamos com confiança. Porque sabemos que, mesmo que não possamos ver todo o caminho, a luz de Deus nos mostra o próximo passo. Pensa assim: um viajante que anda à noite com uma lâmpada não pode ver todo o destino, mas pode ver o suficiente para continuar avançando. Assim é nossa vida com Deus. Às vezes, queremos ver todo o panorama. Queremos que Ele nos mostre cada detalhe do futuro, mas Ele nos dá a luz suficiente para o próximo passo. Ele nos pede que confiemos, que avancemos com fé, que acreditemos que sua luz nunca nos deixará na escuridão. Talvez hoje te sintas num momento de confusão. Talvez estejas enfrentando decisões difíceis e não sabes o que fazer. Não tentes andar na escuridão por conta própria. Busca a palavra. Deixa que Deus te fale.
E quando Ele iluminar teu caminho, dá o passo com confiança. Não precisas ter todas as respostas, só precisas confiar que sua luz é suficiente. Faz algo prático hoje. Toma tua Bíblia e busca um versículo que fale ao teu coração. Medita-o. Pergunta a Deus: como queres que essa verdade guie meu dia? Escreve-o, repete-o, deixa que seja a lâmpada que ilumine tua jornada. E observa como, passo a passo, a luz de sua verdade transforma a maneira como andas. Porque quando andas na luz de Deus, a escuridão já não tem poder sobre ti. Já não avanças com temor, mas com a certeza de que Ele te guia. E quando confias em sua direção, descobres que cada passo, mesmo os que parecem incertos, te leva exatamente ao lugar onde Deus quer que estejas. Número 5. Fortalece teu coragem através da fé. O medo é uma das armas mais poderosas que o inimigo usa para nos paralisar. Nos faz duvidar, nos faz sentir pequenos diante dos desafios e nos sussurra ao ouvido que não somos fortes o bastante. Mas Deus nos diz exatamente o contrário. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo. Deuteronômio 31:6. Pensa no que significa essa promessa. Não é apenas uma frase motivacional, é uma declaração de realidade. Deus está contigo, não te deixou nem te deixará. Sua presença é o fundamento sobre o qual podes construir tua valentia. Quando enfrentas momentos de incerteza, quando sentes que tudo está contra ti, a chave não está na tua força, mas na certeza de que Ele vai à tua frente. O medo sempre tentará dominar tua mente. Dirá que não conseguirás, que fracassarás, que não tens o necessário para enfrentar a vida. Mas a fé tem uma voz mais forte, uma voz que diz: Deus já venceu e contigo está o vencedor. Não se trata de nunca sentires temor, mas de que o temor não tenha a última palavra em tua vida. A fé te leva a agir mesmo quando o medo ainda está presente. É como um soldado que vai à batalha sabendo que a vitória já está assegurada. Não porque tenha mais força que o inimigo, mas porque confia no poder daquele que o sustenta. Deus não te está pedindo para seres corajoso por tua conta. Está te lembrando que sua presença te dá a coragem que precisas. Olha para a história de Josué. Deus lhe deu uma grande missão: liderar o povo de Israel rumo à terra prometida. Era uma tarefa difícil, cheia de desafios e confrontos. Mas antes de Josué dar um único passo, Deus lhe deu uma ordem clara: esforça-te e sê corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Vês o padrão? Deus não chama os corajosos, Ele torna corajosos os que chama. Não precisas esperar para te sentires forte para agir com fé. É na ação, no passo de obediência, que Deus fortalece tua coragem. É no momento em que decides avançar, mesmo quando o medo tenta te frear, que experimentas a realidade de sua presença. Talvez hoje enfrentes um desafio que parece demasiado grande para ti. Uma mudança, uma decisão difícil, um problema que te faz sentir vulnerável. Talvez sentes que não tens o necessário para seguir adiante. Mas aqui está a verdade. Não estás sozinho. Deus já foi à tua frente e sua força é suficiente para te sustentar. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de confiar em Deus acima desse medo. É declarar que, mesmo que não vejas a solução, caminharás com fé porque sabes que Ele te está guiando. É encarar a tempestade de frente e lembrar que aquele que acalmou o mar com uma palavra está contigo. Faz uma pausa e pensa num momento em que Deus te fortaleceu em meio à tua fraqueza. Lembra como, quando pensaste que não podias mais, Ele te sustentou. Se fez isso antes, fará novamente. Sua fidelidade não muda, e se hoje precisas de coragem, a resposta está nele. Toma um papel e escreve os medos que tens enfrentado.
Depois, ao lado de cada um, escreve a promessa de Deus que te lembra que Ele está contigo. Lê-os em voz alta. Declara sua verdade sobre tua vida, porque a fé vem pelo ouvir, e quando ouves a palavra de Deus, teu espírito se fortalece. Hoje é o dia para te levantar com coragem, para deixar para trás as dúvidas e caminhar com a segurança de que Deus luta por ti. Não importa o que esteja diante de ti, sua presença é suficiente. Então, confia, avança e observa como a mão de Deus se move em tua vida. Número 6. Confia no plano perfeito de Deus. Quantas vezes já sentiste que a vida não faz sentido, que as coisas não saem como esperavas, ou que parece que Deus esqueceu a tua história? Há momentos em que olhamos ao nosso redor e tudo parece desordenado, como se não houvesse um propósito claro. Mas aqui está a verdade que Deus quer que lembres hoje. Porque eu conheço os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Deus não está improvisando com a tua vida, não está reagindo ao que te acontece como se estivesse surpreso. Desde antes de nasceres, Ele já tinha um plano desenhado com amor, com precisão, com um propósito eterno. E esse plano não é para te prejudicar, não é para te fazer fracassar, mas para te dar um futuro de esperança. O problema é que muitas vezes queremos entender tudo a partir da nossa perspectiva humana. Queremos ver o fim do caminho antes de dar o primeiro passo. Queremos respostas antes de confiar. Mas a confiança em Deus não funciona assim. Confiar no seu plano é caminhar mesmo, sem vermos todo o panorama, mesmo que algumas peças ainda pareçam não se encaixar. Pensa num quebra-cabeça. Se pegues numa única peça e a olhares sem contexto, pode parecer que não faz sentido. Mas quando todas as peças se juntam, a imagem se torna clara. Assim é o plano de Deus para a tua vida. Agora mesmo, podes estar segurando uma peça que não entendes, uma temporada difícil, uma porta fechada, uma mudança inesperada. Mas Deus já vê a imagem completa. O medo do futuro nos paralisa quando esquecemos quem o está sustentando. Preocupamo-nos com o que vem, com o que poderia dar errado, com o que não compreendemos. Mas quando realmente acreditamos que Deus tem um plano perfeito, o medo perde seu poder. Isso não significa que não enfrentaremos provações, mas que cada provação tem um propósito dentro do design divino. Às vezes, Deus permite que certos caminhos se fechem porque tem algo melhor. Às vezes, nos tira algo que amamos porque está preparando algo que realmente precisamos. E sim, no momento dói. No momento, parece que tudo desaba. Mas cada história na Bíblia nos mostra que o que parecia um fim, na verdade, era um começo. José passou anos numa prisão antes de se tornar governador do Egito. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar Israel. Davi foi perseguido antes de chegar ao trono. E em cada uma dessas histórias, o plano de Deus era perfeito, embora no momento não parecesse. Talvez hoje não entendas o que Deus está fazendo na tua vida. Talvez sintas que tudo está fora de controle. Mas aqui está a verdade. Nada está fora do seu controle. Cada detalhe, cada circunstância, cada reviravolta inesperada, tudo está dentro do seu design. E se confiares nele, verás como tudo começa a tomar forma. Faz um exercício hoje. Tira um momento e pensa num período da tua vida em que tudo parecia um caos, mas que depois percebeste que Deus estava operando. Escreve-o. Lembra como, embora naquele momento não o tivesses visto, a sua mão esteve lá. E agora, olha para a tua situação atual através dessa mesma perspectiva. Se Deus foi fiel antes, por que não seria agora? Deus não se engana. O tempo dele é perfeito. O plano dele é melhor do que podes imaginar. Então, confia. Larga a ansiedade. Descansa na certeza de que ele está operando, mesmo quando não o vês. E quando menos esperares, quando olhares para trás, verás que cada peça se encaixou exatamente como devia.
porque o plano dele para ti não é de destruição, mas de esperança. Não é de derrota, mas de vitória. Confia, avança e prepara-te para ver como Deus transforma cada aparente fracasso numa parte de um propósito glorioso. Porque quando largas o teu plano e abraças o de Deus, o impossível começa a acontecer. Número 7. Vive o presente com plena confiança. Quantas vezes já perdeste o presente preocupando-te com um futuro que nem sequer chegou? Nós afanamo-nos com o que poderia acontecer amanhã, com os problemas que ainda não existem, com cenários que só vivem em nossa mente. Mas Jesus deixou-nos um ensinamento poderoso. Portanto, não vos afaneis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará o seu próprio afã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Deus não nos desenhou para carregar o peso do futuro. Ele nos criou para viver o presente, para experimentar o seu amor, a sua graça e a sua provisão dia a dia. Mas muitas vezes, em vez de confiar nele, adiantamo-nos às preocupações, enchemos a nossa mente de ansiedade e esquecemos de desfrutar o agora. Imagina que tens nas tuas mãos um presente embrulhado. É lindo, está bem diante de ti, mas em vez de o abrires, decides ignorá-lo e pensar no próximo presente que receberás dentro de um ano. Não desfrutas o presente porque estás demasiado focado no que virá depois. Assim, é como muitas vezes vivemos a nossa vida. Deus dá-nos o presente de hoje, mas o ignoramos porque estamos ocupados demais em preocupar-nos com o amanhã. Jesus lembra-nos que cada dia traz o seu próprio desafio, mas também a sua própria graça. Deus não nos dá forças hoje para batalhas que ainda não chegaram. Ele dá-nos o que precisamos para o momento presente, e quando esse futuro chegar, a sua graça estará lá, suficiente para nos sustentar. Mas confiar em Deus e viver o presente não significa que sejamos irresponsáveis com o futuro. Não se trata de ignorar as nossas responsabilidades ou deixar de planear. Trata-se de confiar que Deus tem o controle. Fazemos a nossa parte hoje, tomamos decisões com sabedoria, mas deixamos a ansiedade nas suas mãos. A fé é vivida no presente. Não é algo que se adia para depois. Não podes dizer, confiarei em Deus quando tudo estiver claro. Não. A confiança em Deus exercita-se hoje em meio à incerteza. Trata-se de agir com a segurança de que Ele já está no amanhã, preparando o que precisas. O problema é que muitas vezes adiamos a felicidade, a paz, a ação. Pensamos que, quando tivermos mais estabilidade, quando resolvermos certo problema, quando tudo estiver em ordem, então poderemos desfrutar a vida. Mas a vida não espera. A vida acontece agora. E se não aprendermos a viver no presente com confiança, passaremos os nossos dias presos em preocupações sem sentido. Pensa em quantos momentos já perdeste por te preocupares com o futuro. Dias inteiros que poderiam ter sido de alegria, mas que se encheram de ansiedade pelo que ainda não aconteceu. Vale a pena? Vale a pena desperdiçar o hoje por um amanhã que nem sequer sabemos se virá? Deus quer que vivas com liberdade, que largues o controle e deixes de tentar resolver o que só Ele pode manejar. Que confies que, se hoje estás aqui, é porque o seu propósito continua vigente na tua vida. Faz um exercício hoje. Toma um papel e escreve 3 coisas pelas quais estás agradecido neste momento. 3 bênçãos que Deus te concedeu hoje. Depois, escreve uma ação que possas realizar neste dia para viver com confiança, sem te preocupar com o que virá depois. Cada vez que a ansiedade pelo futuro tentar tomar conta de ti, repete na tua mente que Deus já está no amanhã e que a tua única responsabilidade é confiar e agir no presente. Hoje é o dia que o Senhor fez. Vive-o com alegria, com fé, com confiança. Larga o medo, abraça o agora e verás como, quando decides viver o presente com plenitude,
a ansiedade perde o seu poder e a paz de Deus preenche o teu coração. Número 8. Encontra paz na palavra de Jesus. A paz de Jesus não é como a paz do mundo. Não depende de circunstâncias favoráveis, de dias sem problemas ou de que tudo esteja sob controle. É uma paz que excede o entendimento, que permanece em meio à tempestade, que preenche o coração quando tudo o mais parece desabar. Jesus disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos a dou como o mundo a dá." João 14:27. A paz do mundo é frágil, temporária. Baseia-se em coisas externas. Se tudo vai bem, estamos em paz. Se algo falha, a perdemos. Mas a paz de Cristo é inabalável. Não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio a eles. É o tipo de paz que permitiu a Paulo cantar na prisão, que sustentou a Daniel no cativeiro dos leões, que fez com que Jesus dormisse na barca enquanto a tempestade rugia ao seu redor. O problema é que muitas vezes buscamos a paz nos lugares errados. Pensamos que, se alcançarmos certo sucesso, se resolvermos nossos problemas, se tivermos mais dinheiro ou se as pessoas ao nosso redor mudarem, então poderemos estar em paz. Mas a verdadeira paz não vem de nada externo, e sim de um relacionamento profundo com Jesus. Imagina que teu coração é um lago. Se vives dependendo das circunstâncias, qualquer vento forte o agitará, criando ondas de preocupação e ansiedade. Mas se tua paz está ancorada em Deus, então, independentemente de quão forte sopre o vento, as águas da tua alma permanecerão tranquilas. O mundo nos ensina a lutar pela paz, a tentar controlar tudo ao nosso redor para evitar o caos. Mas Jesus nos ensina algo diferente. A paz não se encontra no controle, mas na confiança. Não em tentar gerenciar tudo, mas em saber que Ele já tem tudo em suas mãos. Quando entendemos isso, algo muda dentro de nós. Deixamos de reagir com medo e começamos a agir com fé. Isso não significa que os problemas desapareçam, mas significa que deixamos de ser escravos da ansiedade. Porque sabemos que Deus está conosco, que nada escapa do seu controle, que seu amor nos sustenta a cada momento. A paz de Jesus é um presente, mas como todo presente, é preciso recebê-lo. Não basta saber que ela existe, é preciso tomá-la, fazê-la parte da nossa vida. E isso acontece quando deixamos de nos apegar às nossas preocupações e as entregamos a Ele. Quando, em vez de nos concentrarmos no que não podemos controlar, focamos em Sua promessa. Faz uma pausa agora mesmo. Respira fundo. Pensa em uma preocupação que tens carregado no teu coração. Percebes como essa carga tem afetado tua paz? Agora imagina que colocas essa preocupação nas mãos de Jesus. Diz: Senhor, eu não posso com isto, mas Tu podes. Hoje escolho confiar em Ti e receber Tua paz. Cada dia tens a opção de viver ansioso ou viver confiante. Cada dia podes escolher carregar o peso das tuas preocupações ou deixá-las nas mãos de Deus. E quando escolhes confiar, quando escolhes acreditar que Sua paz é real, algo muda dentro de ti. Tua maneira de reagir muda. Tua maneira de viver muda. Se hoje precisas de paz, não busques fora aquilo que só Jesus pode te dar. Não esperes que tudo esteja perfeito para repousar nele, porque sua paz não é um sentimento passageiro, é uma verdade eterna. Está disponível agora mesmo para ti, só tens que recebê-la. Número 9. Age. Com determinação, sem medo do fracasso. O medo do fracasso é um dos maiores obstáculos que impedem muitas pessoas de avançar. Ele nos paralisa, nos faz duvidar das nossas capacidades e nos leva a adiar o que Deus colocou em nosso coração. Mas Filipenses 4:13 nos dá uma verdade poderosa. Tudo posso naquele que me fortalece. Não diz algumas coisas, nem só quando as condições são perfeitas. Diz tudo, porque quando tua confiança está em Deus e não nas tuas próprias forças, nada pode te deter. A determinação não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir adiante apesar dele.
Muitas vezes, Deus nos chama para fazer coisas que parecem impossíveis, que exigem que saiamos da nossa zona de conforto. E nesses momentos, a dúvida pode sussurrar: e se falhar? E se não fores bom o bastante? Mas quando nossa força provém de Cristo, nossa confiança já não depende do que podemos fazer por nós mesmos, mas do que Deus pode fazer através de nós. Olha para a história de Moisés. Quando Deus o chamou para libertar Israel, sua primeira reação foi focar em suas limitações. Senhor, eu não sei falar bem. Por que me envias a mim? Mas Deus não o escolheu por sua habilidade, e sim por sua disposição em obedecer. E o mesmo acontece contigo. Não precisa ser perfeito para que Deus te use, basta que estejas disposto a confiar na sua fortaleza. O problema é que muitas vezes nos focamos tanto no "e se eu fracassar?", que esquecemos o "e se Deus agir através de mim?". Apegamo-nos à segurança do conhecido quando Deus nos está chamando a caminhar sobre as águas. Mas aqui está a chave. Deus nunca te chama para algo sem te equipar para isso. Se Ele colocou um sonho em teu coração, se te deu uma missão, então também te deu tudo o que precisas para cumpri-la. O fracasso não é o fim, é parte do processo. Cada pessoa que alcançou algo grandioso na vida já experimentou fracassos. Abraão esperou anos pela promessa de Deus. José passou de escravo a governador do Egito. Davi foi rejeitado antes de se tornar rei. Mas todos eles entenderam que o importante não é quantas vezes caímos, mas quantas vezes nos levantamos com a confiança de que Deus continua agindo. Talvez hoje sintas que falhaste, que tentaste algo e não saiu como esperavas, que deste um passo de fé e a porta não se abriu. Mas quero te dizer uma coisa, isso não significa que Deus tenha terminado contigo. Às vezes, o que parece um fracasso é apenas uma lição, uma preparação para o que vem. Não pares. Não permitas que o medo do fracasso te impeça de ver a grandeza do que Deus quer fazer em tua vida. Faz um exercício prático. Escreve 3 coisas que tens evitado fazer por medo de falhar. Talvez seja um projeto, uma conversa difícil, uma mudança que tens adiado. Deus te deu um espírito de poder, não de temor. Te deu uma promessa de fortaleza, não de fraqueza. E hoje é o momento de agir com determinação, de avançar com a segurança de que, aconteça o que acontecer, não está sozinho. Porque em Cristo não há fracasso que possa te definir, apenas lições que te conduzem à vitória. Número 10. Renova tua mente e transforma tua vida. Tua mente é o campo de batalha onde se ganham ou se perdem as batalhas da tua vida. O que pensas determina como vives, como enfrentas os desafios e que decisões tomas. Por isso, em Romanos 12:2, Deus nos dá um chamado claro. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se trata apenas de melhorar nossa forma de pensar, mas de renová-la completamente, de mudar nossa perspectiva para ver a vida como Deus a vê. O problema é que muitas vezes nossa mente está programada com pensamentos limitantes, com medos herdados, com mentiras que o mundo nos fez acreditar. Dizemos a nós mesmos que não somos suficientes, que não podemos mudar, que estamos presos em nossas circunstâncias, e enquanto nossa mente continuar presa a esses pensamentos, nossa vida seguirá o mesmo caminho. Porque toda mudança externa começa com uma mudança interna. Jesus entendeu bem isso. Quando falava com as pessoas, não apenas curava seus corpos, mas renovava sua forma de pensar. Ele mostrava a elas uma nova maneira de ver a vida, uma perspectiva baseada na verdade de Deus e não nas limitações humanas. É o que fez com Pedro quando lhe disse que já não era apenas um pescador, mas um pescador de homens. É o que fez com a mulher samaritana, mostrando-lhe que seu passado não definia seu futuro. E é o que Ele quer fazer contigo. Mas renovar a mente não acontece da noite para o dia. É um processo.
Assim como não podes limpar um rio contaminado de uma só vez, também não podes transformar teus pensamentos sem um esforço consciente. Precisas alimentar tua mente com a verdade de Deus, com sua palavra, com suas promessas. Cada dia, cada pensamento negativo, cada mentira do inimigo deve ser substituído pela verdade. Imagina que tua mente é um jardim. Se não cuidares do que cresce nele, as ervas daninhas tomarão conta. Essas ervas daninhas são os pensamentos de medo, de dúvida, de culpa. Mas quando começas a semear a verdade de Deus, quando decides regar tua mente com sua palavra, começas a ver mudanças, começas a pensar de forma diferente. E quando pensas de forma diferente, ages de forma diferente. Deus está te chamando para deixares de te conformar com os pensamentos do mundo, para deixares de aceitar o medo, a ansiedade, o desespero como parte da tua vida. Não foste criado para viver num estado de derrota. Deus quer que penses como um filho do rei, com a segurança de que tens um propósito, com a confiança de que Ele tem o controle. Faz um exercício prático hoje. Toma um papel e escreve os pensamentos que têm limitado tua vida. Talvez seja o medo do fracasso, a insegurança sobre quem és, a ideia de que não és bom o bastante. Depois, procura na Bíblia uma promessa que contradiga cada um desses pensamentos. Escreve-as ao lado e repete-as em voz alta. Faz isso todos os dias, porque a renovação da mente não é um evento único, é um hábito diário. E quando tua mente se transforma, tua vida inteira muda. Começas a ver oportunidades onde antes vias problemas. Começas a agir com fé, em vez de com medo. Deixas de te conformar com uma vida medíocre e começas a viver na plenitude que Deus tem para ti. Hoje é o dia para começar. Não permitas que os pensamentos de ontem definam teu futuro. Renova tua mente com a verdade de Deus e prepara-te para ver como sua transformação se manifesta em cada área da tua vida. Porque quando mudas tua forma de pensar, mudas teu destino. Número 11. Sê uma testemunha do amor e poder de Deus. Quando o Espírito Santo vem à tua vida, não só te transforma por dentro, mas te capacita para seres uma testemunha do amor e do poder de Deus. Não foste chamado apenas para receber bênçãos, mas para compartilhá-las. Atos 1:8 nos diz: mas recebereis poder quando sobre vós vier o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Essa palavra, testemunhas, significa que a tua vida deve refletir o que Deus fez em ti, para que outros possam ver a sua obra e também crer. O testemunho não é apenas algo que se diz com palavras, é algo que se vive. É fácil falar de fé, mas o verdadeiro impacto está em como a fé se manifesta nas nossas ações diárias. Quando amas os outros como Jesus te amou, quando estendes misericórdia àqueles que te falharam, quando perdoas em vez de guardar rancor, é aí que o teu testemunho começa a falar mais alto do que qualquer sermão. Deus não te está pedindo para seres perfeito, mas para seres autêntico. Para mostrares como a sua graça transformou a tua vida, para não teres medo de contar a tua história, porque há alguém que precisa de ouvi-la. Talvez penses que o teu testemunho não é impressionante, que não viveste grandes milagres. Mas mesmo as pequenas mudanças, os momentos em que Deus trabalhou no teu coração, são poderosos quando partilhados. Pensa na mulher samaritana no poço. Jesus revelou-lhe a verdade sobre a sua vida e, em vez de se envergonhar, ela foi e disse ao seu povo: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não será este o Cristo? João 4:29. Não pregou uma mensagem complicada, não usou palavras sofisticadas. Simplesmente contou o seu encontro com Jesus, e o seu testemunho levou muitos a crer. O teu testemunho tem esse mesmo poder. Não se trata de convencer os outros com argumentos, mas de mostrar-lhes o que Deus fez em ti. E quando vives de acordo com o seu amor, quando a tua vida é um reflexo da sua graça, as pessoas ao teu redor notarão a diferença.
Nem sempre precisas falar. Às vezes, basta a forma como ages, como enfrentas as dificuldades, como decides confiar em Deus em meio aos desafios. Ser testemunha também é um compromisso diário. Não é algo que fazes apenas na igreja ou em momentos especiais. É no teu trabalho, na tua família, com os teus amigos. É quando decides ser paciente em vez de perder a cabeça, quando escolhes a verdade em vez da mentira, quando és generoso sem esperar nada em troca. Cada ação é uma oportunidade para mostrar que Deus está vivo na tua vida. Mas há algo que deves lembrar: não podes dar o que não tens. Se queres ser uma testemunha do amor e do poder de Deus, primeiro precisas de experimentar esse amor e esse poder na tua própria vida. Passa tempo com Deus. Enche-te da sua presença, permite que o seu Espírito transforme o teu coração. Porque quando estás cheio de Deus, não podes deixar de refletir isso. Faz um exercício prático. Tira um momento para escrever um breve testemunho sobre como Deus operou na tua vida recentemente. Não precisa ser algo grandioso, pode ser algo tão simples quanto uma oração respondida, um momento de paz em meio à tempestade, um ensinamento que Deus te tenha dado. Depois partilha esse testemunho com alguém, um amigo, um familiar ou até mesmo nas redes sociais. Nunca subestimes o impacto que a tua história pode ter. Talvez alguém que esteja lutando com dúvidas precise de ouvir exatamente o que tu viveste. Talvez o teu testemunho seja a faísca que acenda a fé em alguém. Porque quando partilhas o que Deus fez em ti, está semeando sementes no coração dos outros. Hoje, Deus te chama para seres a sua testemunha. Não esperes te sentires preparado, não esperes ser perfeito. Começa agora, com o que tens, com o que sabes, e verás como Deus usa a tua vida para trazer esperança, restauração e fé àqueles que te rodeiam. Número 12. Confia na sua palavra em meio à tempestade. As tempestades na vida são inevitáveis. Mais cedo ou mais tarde, chegam momentos de crise, incerteza e provações que parecem abalar nossos alicerces. E é nesses momentos que mais precisamos nos apegar à verdade de Deus. Salmos 46 nos lembra de uma promessa poderosa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio bem presente nas tribulações. Não diz que talvez nos ajudará, nem que demorará a responder. Diz que é o nosso auxílio bem presente, que está presente, pronto para nos sustentar quando tudo parece desmoronar. Quando a tempestade bate, a reação humana é entrar em pânico, duvidar, tentar resolver tudo com as nossas próprias forças. Mas a fé nos chama a agir de maneira diferente. Ela nos chama a lembrar que, mesmo que as ondas sejam altas, mesmo que os ventos sejam fortes, Deus continua tendo o controle. Ele não perdeu o domínio sobre nenhuma circunstância da tua vida. Pensa nos discípulos na barca, quando uma grande tempestade os cercou e eles creram que iam morrer. Eles estavam com Jesus, o Filho de Deus, o mesmo que tinha o poder de acalmar os ventos, e mesmo assim tiveram medo. Por quê? Porque naquele momento os olhos deles estavam fixos na tempestade e não naquele que estava com eles. Mas Jesus, com apenas uma palavra, fez com que tudo se aquietasse. E o mesmo acontece na tua vida. Às vezes, a tempestade parece maior do que a fé. O problema parece mais forte do que a promessa. Mas quando voltas teu olhar para Deus, quando lembranças que Ele é o teu refúgio, começas a encontrar paz mesmo em meio ao caos. A tempestade pode continuar, mas já não te domina, porque sabes que não estás sozinho. Confiar na sua palavra em meio à tempestade não significa ignorar a realidade. Significa enfrentá-la com a certeza de que Deus é maior que qualquer crise. Significa declarar a verdade de Deus sobre a situação em vez de deixar que o medo dite as nossas decisões. Quando dizemos, Senhor, confio em Ti, embora não entenda, estamos realizando um ato de fé.
A oração e a meditação na palavra são ferramentas essenciais nesses momentos. Porque quando o mundo grita temor, a palavra de Deus sussurra paz. Quando tudo parece instável, a Escritura nos lembra que há uma rocha firme na qual podemos repousar. Não subestime o poder de abrir a Bíblia e ler as suas promessas em meio a uma tempestade. A verdade de Deus tem o poder de acalmar a alma. Pensa num momento difícil que viveste, como agiste, onde colocaste a tua confiança. Agora imagina como teria sido enfrentar aquela tempestade com a certeza absoluta de que Deus era o teu refúgio. Como teria mudado a tua atitude? Deus não promete que nunca enfrentarás dificuldades, mas promete que nunca o farás sozinho. Faz um exercício prático hoje. Escreve 3 situações que te geraram preocupação ou medo ultimamente. Depois, ao lado de cada uma, procura e anota um versículo que fale sobre a proteção, a paz ou a fortaleza de Deus. Cada vez que o medo tentar tomar conta de ti, repete essas palavras em voz alta. Deixa que a verdade dele se torne mais forte do que qualquer tempestade na tua vida. Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu auxílio bem presente. Não importa o que venha, podes repousar nele. Não precisas ter todas as respostas, só precisas confiar. A tempestade passará, mas a fidelidade dele permanecerá para sempre. Número 13. Descobre o poder do perdão e da redenção. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Uma escolha consciente de largar o peso do rancor e liberar o coração da carga do passado. Muitas vezes pensamos que perdoar é algo que fazemos pela outra pessoa, mas na realidade, o primeiro beneficiado é quem decide soltar a ofensa. Porque o rancor é como uma cadeia que te prende a uma dor constante, impedindo-te de avançar rumo à paz e à plenitude que Deus tem para ti. Efésios 4:32 nos diz: Sede benignos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus também vos perdoou em Cristo. Deus nos perdoou, não porque o merecêssemos, mas por amor. Ele nos mostrou graça, nos purificou e nos deu uma nova oportunidade, sem lembrar das nossas falhas. E assim como fomos perdoados, somos chamados a perdoar. Mas como fazer isso quando a dor é real? Como soltar o ressentimento quando as feridas ainda doem? O perdão não minimiza o dano, nem justifica o mal. Não se trata de dizer que o que aconteceu foi aceitável, mas de decidir que isso já não terá poder sobre a tua vida. É um ato de obediência a Deus, porque quando escolhes perdoar, na verdade estás confiando na sua justiça e no seu plano. Não estás largando a justiça, mas deixando-a nas mãos corretas. A falta de perdão não só afeta as nossas emoções, mas também a nossa relação com Deus. Jesus disse em Mateus 6,14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vos perdoará o vosso Pai Celestial. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vos perdoará as vossas ofensas. Deus nos chama a viver em liberdade, e o rancor é uma prisão que nos mantém presos ao passado. Pensa em José, o filho de Jacó. Seus irmãos o venderam como escravo, o traíram e lhe roubaram a vida. Mas, quando teve a oportunidade de se vingar, escolheu perdoar. Não só os perdoou de palavra, como lhes estendeu graça, os abraçou e lhes providenciou sustento. José entendeu que Deus havia usado a sua dor para levá-lo a um propósito maior. O perdão não só curou o seu coração, mas restaurou a sua família. Quando perdoas, não significa necessariamente que a relação com a outra pessoa será restaurada ou que tudo voltará a ser como antes. Mas significa que o teu coração ficará livre. A amargura consome, o ressentimento envenena, mas o perdão cura e liberta. Faz um exercício prático. Pensa em alguém a quem precisas perdoar. Talvez um amigo que te traiu, um familiar que te feriu, ou até mesmo a ti mesmo. Escreve o nome dessa pessoa num papel e ao lado escreve estas palavras: decido perdoar e soltar esse peso,
Confio na justiça e no amor de Deus. Depois, ora por essa pessoa, não porque ela mereça, mas porque o teu coração merece ser livre. O perdão é a porta que abre o caminho para a redenção. Quando decides perdoar, dás espaço a Deus para restaurar, curar e transformar. Não deixes que o rancor te roube a paz que Deus quer te dar. Decide hoje soltar, liberar e avançar rumo à vida abundante que Ele preparou para ti. Número 14. Abraça tua identidade em Cristo e sê invencível. Quando aceitas a Cristo em tua vida, algo profundo e transformador acontece dentro de ti. Já não és a mesma pessoa que antes. Teus erros, teus medos, teus fracassos passados, tudo isso já não define quem és. 2 de Coríntios 5,17 diz com clareza: de modo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Mas aqui está o desafio. Muitas vezes continuamos vivendo como se nada tivesse mudado. Apegamo-nos à nossa antiga identidade, aos rótulos que o mundo nos impôs, às feridas que ainda nos pesam. Dizemos a nós mesmos: não sou bom o bastante, não mereço algo melhor, sempre vou falhar. Mas Deus te diz o contrário. Ele diz: és uma nova criatura, não alguém reformado, não uma versão melhorada de ti mesmo. És completamente novo em Cristo. Imagina que tens um livro em branco diante de ti. Cada página representa uma oportunidade de escrever uma história diferente. Mas, em vez de escrever algo novo, continuas lendo as páginas antigas, as que estão cheias de dor, arrependimento e medo. Como poderias avançar se permaneceres preso ao que já passou? Deus não só quer te dar novas páginas, quer te dar um novo livro. Quer que compreendas que o que foste não tem poder sobre o que és agora. O problema é que o inimigo quer que aches o contrário. Quer te lembrar dos teus fracassos, dos teus pecados, dos teus erros, para que duvides de quem és em Cristo. Mas sempre que ele vier sussurrar essas mentiras, responde com a verdade da palavra de Deus. Já não sou quem era antes. Cristo fez algo novo em mim. Quando abraças tua identidade em Cristo, algo muda na forma como vês a vida. Já não enfrentas os problemas com medo, mas com a certeza de que não estás sozinho. Já não tomas decisões a partir da insegurança, mas a partir da certeza de que Deus está contigo. A identidade em Cristo te dá um propósito, uma direção e, acima de tudo, a confiança de que podes viver com coragem, porque não dependes das tuas próprias forças, mas das dele. Há um poder incrível em reconhecer quem és em Deus. Não és um acidente, não és um erro, não és uma pessoa quebrada sem remédio. És filho de Deus. Foste chamado, escolhido, amado. E isso significa que não há obstáculo grande demais, nem fracasso forte demais, que possa te separar do que Ele preparou para ti. Faz da palavra de Deus o teu espelho. Não te olhes através dos olhos do passado, mas através do que Deus diz de ti. E quando caminhares pela vida, faz isso com a confiança de alguém que foi transformado, que foi renovado, que foi feito novo. Não te deixes prender pelo que foste. Vive com a certeza de quem és agora em Cristo. Porque quando abraças tua identidade nele, nada pode te deter. Número 15. Vive com valentia e determinação na presença de Deus. Cada dia é uma oportunidade para viver com valentia e determinação. Mas para isso, devemos estar ancorados em algo maior do que nós mesmos. 1 de Coríntios 16:13 nos dá uma instrução clara. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos como varões e esforçai-vos. Essa não é apenas uma recomendação, é um chamado à ação. É um convite para não viver a medias, mas enfrentar a vida com uma determinação que provém da certeza de que Deus está conosco. A valentia não significa ausência de medo, mas agir apesar dele.
Pensa em quantas vezes já sentiste temor de dar um passo à frente, de sair da tua zona de conforto, de tomar uma decisão que sabes ser correta, mas que implica riscos. Quantas oportunidades deixaste passar porque o medo de fracassar te paralisou? Deus te diz hoje: esforça-te, sê valente, não temas nem desanimes, porque eu estou contigo por onde quer que vás. Não estás sozinho, não caminhas sem direção. Cada passo que dás na fé é respaldado pela presença de Deus. Mas para viver com valentia, primeiro devemos estar firmes na fé. Não podes construir sobre uma base instável. Se tua fé depende de como as coisas estão na tua vida, se ela oscila com as circunstâncias, será difícil manter-te firme quando os desafios surgirem. A fé é a rocha sobre a qual edificamos. Quando decides confiar plenamente em Deus, quando compreendes que o seu plano é maior que os teus temores, a determinação se torna parte de ti. Já não tomas decisões baseadas na dúvida, mas na certeza de que Deus já preparou o caminho. Às vezes, o problema não é a falta de fé, mas a falta de determinação. Sabemos o que Deus nos prometeu, mas não estamos dispostos a fazer o esforço necessário. A vida cristã não é passiva, é ativa. Requer compromisso, requer ação. O próprio Jesus nos mostrou isso com o seu exemplo. Não ficou esperando que as coisas acontecessem. Caminhou para a cruz com determinação, com a certeza de que o seu sacrifício era necessário para a salvação de muitos. Nós também estamos chamados a caminhar com essa mesma determinação, a não desistir, a não recuar quando o caminho se tornar difícil. A valentia e a determinação não só impactam a nossa vida, mas também a daqueles que nos cercam. Quando uma pessoa age com fé e coragem, inspira os outros a fazer o mesmo. Quantas vezes vimos alguém enfrentar dificuldades com uma fortaleza admirável e sentimos que, se eles conseguem, nós também conseguimos. Deus nos chama para sermos essa luz, esse exemplo, não porque sejamos perfeitos, mas porque a sua fortaleza se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas há algo ainda mais poderoso nessa promessa. Quando vivemos com valentia e determinação, quando agimos como se não tivéssemos nada a perder, descobrimos que realmente não temos nada a perder. O que Deus tem para nós é muito maior do que qualquer risco que possamos correr. O que é o pior que pode acontecer se decidires confiar plenamente nele? Se decidires esforçar-te e caminhar na fé? Mesmo que fracasses, mesmo que as coisas não saiam como esperavas, Deus continua contigo. O seu plano segue em andamento. E o que aos teus olhos parece uma derrota, muitas vezes é apenas uma preparação para algo melhor. Hoje é o dia para tomar decisões com valentia, para enfrentar a vida com determinação. Não permitas que o medo ou a dúvida te detenham. Deus já prometeu estar contigo. Esforça-te, mantê-te firme, age com coragem. Porque quando vives na presença de Deus, não te tornas apenas alguém valente, mas alguém imbatível. Número 16. Abraça a sabedoria divina em cada decisão. As decisões marcam o rumo da nossa vida. Cada escolha que fazemos nos leva a um destino, e muitas vezes nos encontramos em momentos de incerteza sem saber qual caminho tomar. Mas Deus nos dá uma promessa clara. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Tiago 1:5. Não estamos sozinhos em nossas decisões. A sabedoria divina está disponível para aqueles que a buscam com um coração sincero. A sabedoria não é apenas conhecimento, mas a capacidade de aplicar a verdade de Deus em nossa vida. É a bússola que nos orienta quando tudo parece confuso, a luz que nos permite ver com clareza em meio à névoa da dúvida. Muitas vezes, tomamos decisões baseadas em impulsos, emoções ou na opinião dos outros, sem perceber que só Deus conhece o futuro e pode nos guiar para o melhor.
Pedir sabedoria não é um ato de fraqueza, mas de profunda confiança de que Deus tem o panorama completo e sabe o que realmente nos convém. Quando nos falta sabedoria, o primeiro sentimento que surge é a incerteza. Duvidamos, nos sentimos paralisados, tememos errar. Mas Deus nos diz que, ao pedir-lhe sabedoria, Ele a concede abundantemente, não em pequenas doses, não com condições, mas em abundância e sem reprovação. Ele não nos julga por nossas dúvidas, nem nos pune por nossa falta de entendimento. Em vez disso, estende a sua mão e nos dá a clareza que precisamos para agir com determinação. A sabedoria de Deus transforma a nossa mente, permite-nos ver a vida a partir de uma perspectiva diferente. Muitas vezes, quando enfrentamos problemas, vemos apenas a superfície, a dificuldade imediata, o obstáculo à nossa frente. Mas quando Deus nos concede sabedoria, nossa visão muda. Compreendemos o propósito por trás de cada situação. Aprendemos a discernir o que realmente importa e tomamos decisões baseadas no eterno e não apenas no imediato. Pedir sabedoria nos capacita a agir sem medo. Quando sabemos que nossas decisões estão alinhadas com a vontade de Deus, podemos avançar com segurança. Já não hesitamos em dar um passo rumo ao desconhecido, pois sabemos que Deus nos guia. A sabedoria nos liberta do temor do fracasso, porque entendemos que mesmo que as coisas não saiam como esperávamos, Deus continua agindo em nosso favor. Mas para receber sabedoria, primeiro devemos reconhecer que a precisamos. A arrogância e a autossuficiência nos afastam da verdadeira sabedoria. Acreditar que sabemos tudo, que podemos gerir a vida sem direção divina, nos torna vulneráveis a erros e desvios. A humildade é o primeiro passo para receber sabedoria. Ao admitir que não temos todas as respostas e que precisamos da orientação de Deus, abrimos nosso coração para receber a sua direção. Essa sabedoria não se aplica apenas a grandes decisões, como trabalho, casamento ou planos de vida. É fundamental também no cotidiano. Como responder a uma ofensa, como administrar nosso tempo, como tratar os outros com amor e paciência. A sabedoria de Deus abrange todas as áreas da nossa vida. Ajuda-nos a construir relacionamentos saudáveis, a gerir bem nossos recursos, a enfrentar os desafios com maturidade e a tomar cada decisão com uma mente clara e um coração em paz. Um exemplo claro de transformação através da sabedoria vemos em Salomão. Quando Deus lhe deu a oportunidade de pedir qualquer coisa, ele não pediu riquezas, nem poder, nem vitória sobre seus inimigos. Pediu sabedoria. E Deus, ao ver seu coração sincero, não só lhe concedeu sabedoria, como o abençoou em abundância. Isso nos ensina que quando buscamos primeiro a sabedoria de Deus, tudo o mais se alinha no tempo certo. A busca pela sabedoria deve ser constante. Não é algo que recebemos uma vez e pronto. É um processo de crescimento, uma disciplina que se desenvolve através da oração, da meditação na palavra e da comunhão com Deus. Quanto mais nos aproximamos dele, mais entendemos a sua vontade e mais sábios nos tornamos em nossas decisões. Se hoje te encontras diante de uma decisão difícil, para por um momento. Não hajas de forma precipitada, não deixes que o medo te empurre a tomar uma decisão impulsiva. Tira um tempo para orar. Pede a Deus que te mostre o caminho. Depois, reflete. Essa decisão está alinhada com a sua palavra? Leva-me a um futuro de paz e propósito ou me afasta dele? Anota teus pensamentos, busca um conselho sábio e, acima de tudo, confia que Deus te dará a clareza que precisas. Deus é fiel à sua promessa. Se pedires sabedoria, Ele te a concederá. E quando aprenderes a viver guiado pela sua sabedoria, verás como a incerteza se transforma em certeza, como o medo se converte em confiança e como cada decisão que tomares estará repleta de propósito e direção divina. Número 17.
renova tuas forças e eleva tua esperança. O cansaço é uma realidade na vida de todos, não só físico, mas também emocional e espiritual. Há dias em que sentimos que já não podemos mais, que o peso da vida se torna insuportável, que nossos esforços não dão frutos e que tudo se transforma numa batalha cuesta acima. Mas Deus nos deixa uma promessa poderosa em Isaías 41. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar em Deus não é resignar-se, não é cruzar os braços e deixar o tempo passar. É um ato de confiança ativa. É acreditar que, mesmo que não vejamos resultados imediatos, Deus continua operando. É manter-se firme quando tudo parece estagnado, sabendo que o Senhor está preparando algo maior. A espera em Deus renova nossa energia, não a retira. Quando depositamos nossa esperança nele, somos recarregados com uma força sobrenatural, uma energia que não vem do esforço humano, mas da fonte inesgotável do seu poder. Pensa numa águia. Quando ela estende suas asas e se eleva no céu, não o faz por sua própria força, mas porque sabe aproveitar as correntes de ar. Não luta contra o vento, deixa-se levar por ele. Assim funciona a espera em Deus. Quando aprendemos a confiar nele, deixamos de lutar contra o que não podemos controlar e começamos a nos elevar com a sua força. Não se trata de quanto podemos fazer, mas de quanto estamos dispostos a confiar. A renovação das forças é uma promessa, não uma possibilidade. Deus não diz que talvez renovará nossas forças, mas que o fará. Não importa o quão exausto te sintas hoje, se depositares tua confiança nele, experimentarás um novo vigor, uma energia que te permitirá seguir avançando sem esmorecer. Isso não significa que nunca sentirás cansaço, mas que ele não te vencerá. Cada vez que te sentires esgotado, lembra-te de que Deus é quem sustenta teu espírito, quem te impulsiona a seguir adiante quando acreditas que já não podes mais. A perseverança sem fadiga é outro dos presentes que vem com a esperança em Deus. Em nossas forças humanas, cansamo-nos rapidamente. Frustramo-nos quando os resultados não chegam na velocidade que queremos, quando o caminho se mostra mais longo do que o esperado. Mas Deus nos ensina que, ao confiar nele, não só continuamos avançando, como o fazemos com determinação e sem desistir. Pois sabemos que cada passo tem um propósito, que cada dia nos aproxima mais da sua vontade. A esperança em Deus não só nos mantém em movimento, mas também nos transforma. Ela nos eleva, permite-nos ver a vida de uma perspectiva diferente. Quando esperamos em Deus, deixamos de olhar o problema do chão e começamos a vê-lo de cima, como a águia que planeia sobre a tempestade. O desafio permanece, mas já não nos domina, já não nos paralisa. Sabemos que Deus nos está levando a novas alturas, que há algo maior diante de nós. Não se trata apenas de receber forças, mas de saber como aplicá-las. A espera em Deus nos ensina a agir no tempo certo, a fazer o que deve ser feito e a permanecer firmes quando necessário. Há momentos para correr e momentos para caminhar. Há épocas em que avançamos rapidamente e outras em que o progresso parece lento. Mas em ambas, Deus nos dá exatamente a energia que precisamos para seguir adiante sem desistir. A paciência é fundamental nesse processo. Esperar em Deus não é fácil. Nossa natureza nos leva a querer respostas rápidas, soluções imediatas. Mas a espera em Deus é uma escola de confiança. Ela nos ensina a depender dele em vez de nossas próprias capacidades. A aprender que o tempo dele é perfeito, que mesmo nos momentos de aparente inatividade, ele está operando em nosso favor. Talvez hoje te sintas exausto. Talvez aches que tens esperado demais e que já não te restam forças. Mas Deus não te esqueceu. Sua promessa permanece firme. Se depositares tua esperança nele, serás renovado.
Voltarás a correr sem te cansar. Voltarás a caminhar sem te fatigar. E quando menos esperares, sentirás que desdobraste asas e estás te elevando acima de tudo o que antes te detinha. Faz um exercício prático. A cada semana, tira um momento para escrever sobre as vezes em que sentiste que já não podias mais, mas que Deus renovou tuas forças. Lembra desses momentos em que acreditaste que não irias conseguir continuar, mas, de alguma forma, encontraste a energia para prosseguir. Essa é a prova de que Deus já operou em tua vida. E se o fez antes, o fará novamente. Não desistas. Espera em Deus e verás como Ele te levará a lugares mais altos do que jamais imaginaste. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.